Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos que acompanham as atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que grande alegria mais uma vez estarmos reunidos para mais um momento de estudo, para mais um momento de meditação, para mais um momento de preces. Hoje é o segundo dia do ano de 2022, 2 de janeiro de 2022. Já estamos aqui, apostos para conversarmos juntos, para pensarmos um pouco sobre os ensinos morais do Mestre Jesus e a sua grande contribuição para as nossas vidas. Eu sou Galeno, estou aqui como voluntário do Lex, a gente se reveza aqui nessa atividade de estudo do Evangelho. Foi isso durante todo o ano de 2021 e já estamos com toda a vontade para fazer também no ano de 2022 dessa forma. Agora de perfil novo do Instagram. O nosso perfil antigo foi hackeado, hackearam-me, né? Aquela música que diz assim, foi hackeado, a gente perdeu a conta, mas não tem nada não, a gente prossegue. É assim, o trabalho do bem, o trabalho do amor, o trabalho de Jesus, a gente tem os obstáculos, mas a gente segue em frente. E uma mensagem para você, meu amigo, que pegou a nossa conta do Instagram, para você que hackeou a nossa conta. Meu amigo, olha, tem tanta coisa boa lá para você. Dá uma olhadinha nas palestras, dá uma lida lá nas palestras que você vai gostar demais. Quem sabe você larga de mão essa vida aí de trapacear os outros, de tentar enganar os outros. O pessoal tá vendendo celular, dizendo que está vendendo celular na conta do Lex antiga, né? Trapaceando. Meu amigo, dá uma lidinha lá no conteúdo que tem lá escrito, dá uma assistida nas palestras, que você vai aprender com tanta gente boa lá, e quem sabe sair dessa vida aí de trapaça e você tem um novo rumo na sua vida. Esse negócio de trapaça não leva ninguém para frente, nem quem trapaceia, tá bom? Meus irmãos, vamos então, é uma alegria estar aqui com todos, né? Vamos então começar a nos concentrar para refletir sobre as nossas mensagens que o Evangelho nos propõe hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos tratar hoje de dois tópicos, 8 e 9, que diz assim: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Nós vamos refletir sobre essas máximas, né? sobre essas afirmações. Fora da igreja não há salvação. Será que não? Fora da verdade não há salvação. Será que não? Então esse é o nosso ponto de reflexão nessa nossa manhã de domingo, do dia 2 de janeiro de 2022. E para mim é uma alegria estar poder dividindo esse momento com vocês, né? Assim, o ano começa e a gente já começa falando do Evangelho. E para a gente poder pedir a boa inspiração divina nessa nossa manhã, vamos dirigir o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pela oportunidade de aprender, agradecendo pelo amparo e cuidado que os amigos espirituais nos fornecem, pedindo que esse amparo continue nos envolvendo de bênçãos e nos dando força para melhorar, para servir, para podermos vencermos as nossas limitações e fragilidades morais e para que possamos nos tornar cada dia melhores. Rogando também por todos os nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades e aflições, que sejam amparados, socorridos e iluminados pela bondade divina, que assim seja. Alegria estar aqui com todos, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco do Evangelho de Jesus, né? Então, existe uma máxima da doutrina espírita que é assim: fora da caridade não há salvação. E a gente lembra daquela máxima, daquela orientação que Paulo de Tarso nos trouxe. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, sem a caridade, eu nada seria.
Então a caridade deve ser o roteiro maior das nossas vidas. Buscar contribuir de forma positiva para o local onde a gente está, para a comunidade onde a gente está inserido, em favor das pessoas aonde a nossa ação alcança. A caridade deve ser o grande guia das nossas vidas, porque a caridade é o ponto de equilíbrio. A caridade é o ponto de força de todos nós, porque a caridade é a lição máxima que Jesus veio nos ofertar. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Então a caridade é a base, o amor é a base dos ensinos de Jesus. Entendendo caridade e amor como semelhantes, como sinônimos. O amor, o sentimento. A caridade, a ação decorrente do sentimento. Quando a gente ama, quando a gente é motivado pelo sentimento do amor, nós agimos em favor. Nós beneficiamos, nós cuidamos, nós acolhemos, nós toleramos, nós abraçamos. Então, o amor é o sentimento motivador, a caridade é a ação se manifestando no plano real. A caridade é a ação decorrente do amor, seja ela em pensamentos, palavras ou ações. Então, a caridade pode ser expressa de diversas formas. Então, a caridade é o elemento central, o amor é o elemento central dos ensinos de Jesus para as nossas vidas. Porque o amor e a caridade são a base da lei moral, é a lei divina. Então, exercendo o amor, exercendo a caridade, vivenciando de forma amorosa, nós estamos nos vinculando de fato com a bondade de Deus. O nosso vínculo com Deus está no amor. Aí por isso que a gente deve refletir sobre uma frase muito comum, uma máxima muito comum, que a gente vê nas instituições: fora da igreja não há salvação. Quantas pessoas a gente não já viu dizendo assim: olha, você tem que se converter à minha igreja para que você seja salvo. Jesus vai te salvar se você se converter. Jesus vai te salvar se você se batizar na minha igreja. Jesus vai te salvar. Já viram isso, né? A gente vê com tanta frequência irmãos nossos com esse discurso, com essa postura e com essa crença firme realmente de que a sua instituição será o elemento que irá diferenciar as pessoas entre as salvas e não salvas. Na concepção tradicional da teologia, os salvos são aqueles que conseguem alcançar o reino de Deus, né, os céus, uma felicidade perene pelo resto da eternidade, porque fizeram bem, são salvos, na teologia tradicional. E os não salvos são aqueles que se perderam no caminho, que erraram e que, portanto, irão para o inferno, sofrer uma danação eterna, sofrer uma agonia eterna. Então, essa é a concepção de salvação. A doutrina espírita traz para a gente a ideia de salvação como sendo a conquista de uma consciência íntima, que faz com que a gente adote uma postura amorosa e que a gente viva em harmonia com a lei de Deus, já desde a vida material. Então não precisa morrer para ir para o céu. Tem aquela velha história do padre que está lá na igreja e pergunta: quem quer ir para o céu? Aí todo mundo: eu quero ir para o céu. Aí quem quer ir agora? Aí ninguém levanta a mão, porque ninguém quer morrer, porque na concepção tradicional de ir para o céu, tem que morrer para ir para o céu, né? Já na concepção espírita, não se morre para ir para o céu. A gente conquista o céu com as nossas atitudes, a gente conquista o equilíbrio emocional, a gente conquista a paz interior pelas nossas ações no bem, no amor, na caridade, desde a vida material. E isso, é claro, se amplia na vida espiritual.
Então, essa é a concepção de salvação para a doutrina espírita, essa harmonização do indivíduo com a lei de Deus. Bom dia a todos que estão chegando, aqui a mensagem da Georgiana. Pois bem, é essa concepção que nós temos de salvação. Então, a conquista de um equilíbrio interior, de uma paz interior, de uma comunhão com a lei de Deus. Então, observa então que essa questão da salvação, ela, para a doutrina espírita, ela não tem valor institucional. A pessoa que diz assim, olha, venha para a igreja que você vai ser salvo, venha se batizar que você vai ser salvo, ela tem uma ideia de salvação associada com uma instituição. Então ela entende que a instituição religiosa dela, com os seus rituais, com as suas, com seus modos de pensar, com os seus sacerdotes, é o que irá proporcionar a conquista do céu. Já a doutrina espírita pensa diferente. No pensamento espírita, na ótica espírita, a conquista da paz interior, do equilíbrio, ou seja, da salvação, ela independe de instituição. Nós não precisamos de instituições religiosas a priori, né? Assim, no primeiro momento, de maneira bem geral. Nós não temos a necessidade de uma instituição religiosa, nós não temos a necessidade de líderes sacerdotais, né, de um corpo clerical, nós não temos a necessidade de dogmas, né, de regras religiosas, nós não temos a necessidade de templos. O que nós temos a necessidade, o que é necessário, o que é imprescindível é o amor. Então, no pensamento espírita, nós buscamos resgatar o ensinamento primitivo do Evangelho. O ensinamento primitivo do Evangelho é que o essencial para nossas vidas é o amor. Instituições, templos, dogmas, rituais, sacerdotes têm a sua importância, tem uma grande importância na história da humanidade, tem uma grande importância para a cultura, tem uma grande importância para o direcionamento moral, uma grande importância, mas não são necessários, não são essenciais. Podemos alcançar uma condição de equilíbrio interior, podemos alcançar uma condição de ligação com Deus diretamente pelo amor. Então, não necessariamente pelas instituições. Por que eu digo que assim o Espiritismo resgata o ensino primitivo do Evangelho? Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente percebe que Jesus não veio criar uma instituição. Jesus não veio criar uma religião. A religião foi criada a partir do ensinamento de Jesus. As pessoas, ao longo da história, se apropriam do ensino de Jesus e criam as mais diversas instituições, né? E passam a definir, a organizar comportamentos, a definir regras, que é o que fazem as instituições, né? As instituições são formas de organização social. E as instituições religiosas, elas organizam a sociedade a partir de preceitos espiritualistas. Então, muitas pessoas ao longo da história se apropriaram dos ensinos de Jesus e institucionalizaram. Criaram organizações humanas, né, com regras, com orientações para as nossas vidas. E tem a sua importância, tem a sua tradição. Mas é essencial? Essencial mesmo não é. Necessário não é. Porque às vezes a gente tem uma instituição, a gente tem um templo, a gente tem rituais, a gente segue os preceitos e não ama. E de que serve tudo isso? De que serve a arte sacra tão linda, né? Aquelas igrejas belíssimas. De que serve a arte sacra? De que serve o trabalho dos sacerdotes? De que serve os rituais? Se nós não amarmos,
se nós não vivenciarmos o Evangelho na sua prática. Então não passam apenas de vivências exteriores. Então o Espiritismo busca resgatar o ensino primitivo do Evangelho, nos mostrando que o essencial é a gente amar. Então essa história de, você precisa vir para a minha igreja para que você seja salvo, você precisa se batizar para que você seja salvo. Na verdade, o Espiritismo não entende que isso é algo que seja essencial de fato. Nem você não vai ser salvo nem se você for espírita. Você não precisa ser espírita para ser salvo. Observe que isso é uma característica do Espiritismo. O Espiritismo não é proselitista. O Espiritismo não busca criar um número de adeptos. Nós não temos a intenção de aumentar o número de adeptos. Não somos proselitistas. Por quê? Porque o Espiritismo entende que as pessoas podem descobrir o bem, descobrir o amor, descobrir a ligação íntima com Deus em qualquer lugar, em qualquer modo de crer, inclusive no modo de ateu. Existem pessoas que se dizem ateias e que têm uma ligação íntima com Deus muito profunda. Elas são gentis, elas são cuidadosas, porque elas tiveram talvez uma desilusão com as religiões de um modo geral. Elas não querem se vincular. O modo como foi apresentado a fé para elas, o modo como foi apresentado Deus para elas, é algo que desagrada. Então algumas pessoas ateias são absolutamente... a gente vê a ligação delas com Deus, pela sua postura, pelo seu comportamento. O que nos liga a Deus não é aquela fala suave, aquela fala mansa, meu irmão, minha irmã. A gente fica dizendo, o irmão, chega bem-vindo, meu irmão, e por trás a gente está dando aquela tesourada, né? Tá metendo a crítica, né? O que adianta isso? Aquela vozinha suave, muitas vezes cheia de hipocrisia. Não adianta nada. O que adianta é a gente viver de fato em pensamentos, palavras e ações, e que o Evangelho nos orienta para as nossas vidas. Então chama o outro de meu irmão, minha irmãzinha, não sei o que, não sei o que lá. Isso adianta o quê? Muitas vezes é hipocrisia pura nossa. E observe o seguinte, Jesus, olha que coisa interessante. Jesus, ele era muito crítico com os religiosos. A gente hoje coloca os sacerdotes, coloca os pastores, coloca os bispos, os palestrantes no pedestal, né? Como se eles fossem infalíveis. Jesus batia pesado, no sentido positivo, né? De contribuir para o crescimento desses indivíduos. Jesus era muito firme, ele era muito firme em relação aos religiosos. Olha, leia o Evangelho, você vai ver Jesus acolhendo prostitutas. Prostituta naquela época não era nem gente. Mulher não era nem gente, mas não prostituta. Jesus acolhia trapaceiros, enganadores, que eram os publicanos, os cobradores de impostos. Chamou até um para ser seu discípulo, Mateus. Chamou um trapaceiro, um publicano, um enganador, para ser um de seus discípulos. Jesus acolhia os discriminados, os samaritanos. Os samaritanos eram discriminados, principalmente por seu modo de crer, pela sua religião. Eles eram hebreus, né? Eram hebreus, assim como os nazarenos, os galileus, assim como o pessoal lá da Judéia. Eles eram hebreus, povo hebreu. Mas eles eram discriminados porque tinham uma fé diferente. Jesus acolheu e colocou um samaritano como sendo um modelo de caridade na parábola do samaritano. Teve um diálogo, o maior diálogo de Jesus foi com uma samaritana, uma mulher samaritana. O maior diálogo que está registrado no Evangelho. Então observa que ele acolhia todos, os discriminados, os bandidos, né? Bandido, criminoso, ladrão, lá está lá no lado do Dimas, o ladrão, ele acolhe o ladrão Dimas. Ele não critica o outro ladrão, ele não critica Barrabás. Agora, quando se trata de religioso,
Observa, ele acolhe prostituta, ele acolhe trapaceiro publicano, ele se dá bem com os diferentes, os samaritanos, ele se dá bem com os estrangeiros, né? Ele teve um bom relacionamento até com o centurião romano, ele acolhe bandidos, não critica bandidos, mas quando se trata de religiosos, aí Jesus pega firme, Jesus pega pesado. Ele chama as autoridades religiosas da época, os fariseus, ele chama de hipócritas. Imagina, eles eram tanto autoridades políticas, porque eles definiam umas regras de organização social, como eles eram autoridades religiosas. Os fariseus, eles eram tanto autoridades políticas quanto religiosas. E ele enfrentava esses religiosos, esses líderes, com muita firmeza. Dizia: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, por fora bonito e por dentro cheio de podridão. Vocês são como serpentes, como víboras traiçoeiras. Pegava pesado com os religiosos. Então, e a gente querendo exaltar demais os líderes religiosos. Olha, por isso que ele falou: cuidado com os falsos profetas. O que tem de falso profeta não é brincadeira. Então, busque essa ligação com Deus através do seu interior. Era o que ele queria colocar para a gente. Ele não queria colocar rituais, ele ensinou rituais. Jesus nos incentivou a fazer essa ligação com Deus intimamente. Uma ligação íntima com Deus. Como? Onde é que está o botãozinho para eu me ligar aqui com Deus? Onde é que está aqui o interruptor para eu me ligar com Deus? Qual é o número de Deus aqui para eu ligar para Ele? O WhatsApp? Como é que eu faço para me ligar com Deus? Através do amor. Através da caridade. Não tanto através de instituições. As instituições, sim, têm a sua importância. Vamos lá, então vamos tentar entender. Não é desprezando as religiões, muito pelo contrário. As religiões têm a sua importância. Agora a gente pode entender o seguinte, que a ligação com Deus, ela é individual. Ela é de coração para coração. Do nosso coração para o coração de Deus. Coração no sentido de emoção. Coração no sentido de ligação íntima. Então não precisamos necessariamente de instituições. As instituições têm uma imensa importância, porque elas agregam pessoas, né? Elas geram identidade. É tão bom quando a gente se junta a pessoas que têm um sentimento parecido, né? Um sentimento semelhante. A gente se sente incentivado, a gente se sente motivado. Ah não, vamos lá, a gente precisa melhorar, a gente precisa estudar, vamos formar um grupo de orações, vamos formar um grupo de estudos, vamos formar um grupo de sopa, de atendimento, para beneficiar os outros. Então os grupos, as instituições promovem esse trabalho conjunto. Por isso que elas são importantes. Além disso, elas nos lembram das nossas responsabilidades. Quando você vai para um templo, quando você vai para uma cerimônia, né? Aquilo ali faz com que a gente se sinta motivado a se transformar, a renovar as nossas atitudes. Quando a gente vai para uma missa, né? Ver uma homilia de um padre, quando a gente vê a pregação de um pastor, quando a gente vai a um templo qualquer que seja, quando a gente vai para uma palestra na casa espírita, as instituições contribuem para que a gente possa refletir. Porque existem momentos de reflexão. Existem momentos em que a nossa mente pode se associar com aquelas ideias que lá são trabalhadas. E aquilo ali a gente se sente motivado, incentivado, estimulado a crescer e a evoluir. Então as instituições elas têm um papel importante nesse sentido de agregar, de gerar identidade, de contribuir para reforçar os nossos valores morais.
Agora, infelizmente, muitas vezes as instituições são pontos de desavenças, de sectarismo, de separação, né? Não só comigo que você vai ter salvação, porque Deus é exclusivo da minha fé. Deus é exclusivo da minha religião. Mas que absurdo, absurdo. Não é uma inocência enorme de quem pensa assim? Olha, eu não costumo nem achar que é assim, um absurdo no sentido de autoritarismo, não. Eu costumo colocar como um absurdo no sentido de inocência. Alguém pensar que detém o poder de Deus em suas mãos, que detém a exclusividade de Deus. Nós não detemos exclusividade de Deus. Nós somos tão pequenininhos ainda, a gente não sabe quase nada. Então todas as formas de crer, todas as formas de buscar a Deus são legítimas, são importantes. Então se você gosta de ir a um templo, a uma missa, a um culto, se você gosta de ser budista, muçulmano, hindu, se isso te faz bem, é o que importa. Se isso te faz buscar algo dentro de você que te faz renovar, se sentir forte, equilibrado, ajustado, se sentir alegre por fazer o bem, então, meu irmão, prossiga, continue, abrace aquilo de bom que essas instituições, que esses locais possam te oferecer. Mas, essencialmente, é o amor que nos liga a Deus. Então, nenhuma crença, nenhuma instituição detém a exclusividade de Deus. Nenhuma crença, nenhuma instituição detém a verdade absoluta. Veja que inocência a gente pensar dessa forma. Ah, não, meu modo de ser, de pensar, meu modo de crer é o único verdadeiro. É aqui que você encontra o Deus único, é aqui que você encontra o Deus verdadeiro. Que inocência, não é? Inocência tanto de quem diz, como de quem acredita. Então, vamos fazer essa ligação íntima com Deus através do amor, através da caridade, através do bem. Vamos fazer com que esse ano de 2022 nós deixemos o amor guiar as nossas vidas. Nós que estamos iniciando aqui o ano de 2022, vamos deixar o amor guiar as nossas vidas e fazer com que ele desperte em nós as nossas melhores ações, as nossas melhores condutas, que nós possamos acolher, ser generosos. Olha, vou falar uma coisa, o ano está começando ainda, vai aparecer muita oportunidade para você enganar as pessoas, vai aparecer muita oportunidade para você ser violento, vai aparecer muita oportunidade para você brigar com as pessoas. Política, então, ano de política, vai aparecer muita oportunidade para isso. Mas olha, vamos deixar o amor guiar as nossas vidas, vamos deixar com que o bem conduza os nossos caminhos, porque assim nós construímos o nosso equilíbrio íntimo, a nossa ligação íntima com Deus, e nós construímos o nosso equilíbrio social, uma paz coletiva. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine nesse ano que está começando, que nós possamos continuar reforçando uma corrente do bem, uma corrente de amor, para que a gente siga fazendo o bem, que a gente prossiga cooperando para alcançar, para levar o amor a todos e para que a gente possa desenvolver em nós o amor. Obrigado a todos que participaram, aqui a Agenda Espiritualista aqui participando, aqui dizendo para a gente seguir a Agenda Espiritualista, que aqui tem as palestras que são divulgadas das diversas casas espíritas, né? Tá aí, o recado está dado, então, da Agenda Espiritualista. Então, que nós possamos, então, fazer o bem, ajudar, servir, né? Que seja um ano abençoado para você, para a sua família, buscando sempre essa ligação íntima com Deus, buscando sempre vivenciar a nossa vida de acordo com o amor. Que Jesus ampare você,
ampare a sua saúde, ampare o seu lar, e fortaleça no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo. E que você possa decidir, que nós possamos decidir vivenciar o bem, conduzir as nossas vidas a partir daquilo que de fato gera equilíbrio em nós, que é o amor. Lembrando daquela frase de Chico Xavier, ele disse assim, se Allan Kardec, organizador do Espiritismo, tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, que o amor conduza as nossas vidas, que o amor nos ajude a criar pontes, que sejamos pontífices para aproximar, para que a gente possa nos reconciliar com o próximo, para que a gente possa acolher, para que a gente possa diminuir as divergências, as intolerâncias, o sectarismo, né? Essa separatividade que gera tanto conflito na nossa sociedade e em nós mesmos. Vamos nos deixar guiar pelo bem e pelo amor. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Jesus sempre seja o modelo e a referência para as nossas vidas. Tchau, tchau.